Bom dia, boa tarde, boa noite. Danilo Brizola aqui, empreendedor produtivo, e hoje estou aqui com dois grandes amigos para a gente conversar um pouquinho sobre produtividade, dicas de produtividade. Marcelo Peruso, Diego Carmona, dois empreendedores e, enfim, depois a gente vai ter uma descrição aqui na descrição do vídeo sobre o perfil dos dois. Estão aqui para participar desse bate-papo hoje conosco aqui no Empreendedor Produtivo. Valeu aí pela presença de vocês, pessoal. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Que isso, Valeu. que isso. Eu notei que a gente tá de Men in Black, né? Pois é, todo mundo. Né? Aqui, ó. Todo mundo É. black e tal. É isso aí, é isso aí. E bom, pessoal, como sempre, né, o objetivo do Empreendedor Produtivo Talk é a gente conversar sobre produtividade. Tanto o Marcelo quanto o Diego, como eu já falei, são empreendedores, montaram as suas empresas e são pessoas que usam, com certeza, para eles chegarem onde eles chegarem, eles usam de forma bem adequada o tempo, né? Que é um principal ativo que nós temos, e quando a gente está falando de produtividade, realmente a gente precisa usar melhor esse tempo, e a gente vai bater um papo aqui, conversar um pouquinho sobre produtividade, como que eles usam o tempo deles aí, enfim, de repente se vocês puderem compartilhar toda a parte aí de rotinas que vocês têm, dicas até, hacks de produtividade que vocês tiveram no decorrer da vida de vocês aí, isso tudo é o que a gente quer ouvir aqui. E vamos lá, começando então, gostaria de uma apresentação de vocês, começando aqui pelo Marcelo, depois indo ali pelo Diego, apresentar um pouquinho aí de Tudo bem. vocês. Então lá, muito obrigado pelo convite, doutor. Meu nome é Marcelo Peruso, sou professor, sou empreendedor, já atuo no mercado como empreendedor desde os meus 16 anos de idade, quando eu ainda tive que ser emancipado pelo meu pai na época. Na época eu só não podia ter empresa com 18 anos menos, né? Então eu tinha que ser emancipado. Sim. Né? Então com 16 tive minha primeira empresa e depois lá tive algumas 15, 20. Então, Só? Só. Ah, E duas agora nos pouquinho. Estados Unidos, né? Então, Sim, duas sim. nos Estados Unidos, duas no Brasil e agora mais uma na Estônia. Opa. E tudo ligado hoje com marketing digital e educação. Mas eu acho que isso que deixa a gente com esse espírito de sempre querer fazer mais, né? Então, o empreendedorismo é aquela pessoa que tem um sonho e consegue transformar isso em realidade, o desejo. Isso nos move para frente. Eu acho que o dia que perder isso, perde o sentido até da vida, né? É o fato de você criar. E assim, professor da Fundação Getúlio Vargas, hoje trabalhando principalmente com produtos digitais, onde que meu amigo e parceiro, o Carmona, já há muito tempo está comigo, né? E ele que me colocou nesse mundo digital, depois ele pode até explicar, ou seja, ele me mostrava que tinha um caminho novo e eu achava que estava bom onde eu estava. E aí minha vida mudou e hoje, realmente, se a gente não tiver um foco de produtividade, que vai ser o tópico aí de hoje, fica muito difícil trabalhar, porque o mercado é muito dinâmico. Já Exatamente. com 47, 50 anos de idade, se você não for rápido e tiver um processo muito bem organizado, você não consegue competir aí com a piazada de 20, 21 que tá rápido. Que vem desossando aí, né? Rapidão mesmo. Legal, show de bola. Carmona. Bom, eu sou o Diego Carmona. Hoje meu negócio é uma empresa na área de automação de marketing, né? Meu principal business aí hoje chama Lead Lovers, que é uma ferramenta de automação de marketing. Eu conheci o Danilo lá em Curitiba, né? A gente tá falando aqui dos Estados Unidos, mas a gente vem da mesma cidade natal aí, né? Exatamente. Conheci o Danilo lá em Curitiba no circuito startup. Então, sempre gostei muito dessa área de tecnologia, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de ideias. E o Marcelo eu conheci, acho que eu tinha o quê? Uns 19 anos, acho. Acho que é, né? 20, lá na PUC Paraná. Eu fazia ciência da computação e vi uma palestra do Peruso lá que foi disruptivo para mim na época. Eu não estava preparado para ouvir o que ele tinha para me ensinar naquela época tão poderosamente assim como o marketing, mas uns anos depois eu voltei a acompanhar o conteúdo dele e me ajudou muito a entender como vender e aumentar o número de clientes e pessoas que poderiam ter acesso aos meus produtos, né? Não bastava eu desenvolver um produto bom, mas eu tinha que saber entregar aquilo para as pessoas, né? E convencer elas de que aquilo era bom. E o marketing aí, o neuromarketing foi essencial para entender isso acontecer. Então, aproveitar aqui e agradecer. Olha aí, ó. Foi isso aí. Aprender isso aí foi incrível para dentro dessa jornada aí. Isso é a lei da reciprocidade verdadeira, né? Um ajudou o outro, né? Imagina, que legal. Não, muito bacana. E bom, eu também tenho que falar aqui que
tanto pelos dois, também fui muito influenciado, né? Tanto pelo Peruso quanto pelo Carmona, principalmente agora que eu estou nessa iniciativa do empreendedor produtivo, consumindo muito conteúdo do Lead Lovers, muito conteúdo do Peruso. Então, são pessoas aí que realmente nessa área de marketing digital, minhas referências, né? E agora falando de produtividade, né, pessoal? Quando a gente fala de produtividade, como a gente estava falando no começo, a gente fala de tempo, gestão de tempo e como usar melhor o tempo para conseguir atingir aqueles objetivos que nos interessam. E a gente vê aqui, né, vocês dois estão tendo toda uma evolução no negócio de vocês que eu não tenho dúvida que veio muito dessa questão de vocês fazerem a coisa certa. Obviamente, teve os erros e tudo mais, mas fazer a coisa certa com relação ao investimento do tempo de vocês, né, em coisas que eram importantes para vocês e isso fez com que a empresa de vocês estivesse no patamar que está hoje. E assim, se vocês pudessem compartilhar em termos de algumas dicas, o que vocês fizeram para gerir o tempo de vocês, porque a gente sabe, como você falou, né, Peruso, o nosso dia a dia hoje, as coisas hoje são muito corridas, a gente diariamente é bombardeado com um monte de barulho, né? Quando eu falo barulho, é um monte de coisa que não interessa pra gente, com muita informação e pouco conhecimento. Uhum. E como ser produtivo e focar naquilo que de fato é importante num mundo que tá cheio de barulho. Pois é, eu acho que esse é o nosso maior desafio hoje. E você aprende mesmo que é com a prática. E eu estou aprendendo ainda. Mas o que eu percebo é que quando a gente fala em produtividade, talvez o mais importante para o pessoal que está acompanhando, e o que eu aprendi agora com os 47 anos de idade é que produtividade ela se dá a partir do momento que você coloca as tarefas que você deve fazer naquilo que você tem talento. Uhum. Porque se você é um empreendedor, você tem vontade de fazer tudo. Uhum. E quando você não faz tudo, você não faz nada. É. Ou então, quando tenta fazer, você faz mal feito. Então, até um ponto ele funciona. Mas esse é o ponto da elasticidade, entendeu? Para você ser elástico no teu negócio... Tô dando risada aqui, porque treino, tem um trem. mas então, o negócio ao vivo é assim, cara, não pode... É isso né? aí. Tem um trem que passa aqui, só para o pessoal saber, né? A gente está aqui no escritório da UCF, que é uma universidade que a gente participa de um programa aqui de business, e bem atrás tem uma linha de trem, o trem acabou de passar. Mas aqui, você não por pode isso que eu cortar, tava- hein? Não, não Se vou cortar, cortar. vai não perder a vou. graça. Vai perder a graça, É. né? Então continua, manda lá. Não, mas a ideia é isso aí mesmo. A partir do momento que você entende qual é o teu talento e você foca as tarefas naquilo que você realmente sabe fazer, geneticamente, que vem da tua biologia e daquilo que se gosta e aprendeu a fazer, você tem alta produtividade. E só, claro, você precisa de outros fatores para o teu negócio dar certo. E quando você consegue, não é terceirizar, mas alocar tarefas para as pessoas que têm os determinados talentos, aquilo tem uma evolução tão grande no projeto que a gente fica até assustado. Esse ano, por exemplo, quando eu comecei a alocar algumas tarefas que eu assumia, porque eu achava que, eu sei fazer, eu acho legal. Mas quando eu coloquei para as pessoas que têm o talento, é brincadeira. Talvez, assim, 3 anos em um. Sim. Então, sim. eu acho que isso é importante. Esse negócio de querer fazer tudo, eu acho que é o primeiro grande erro que tem. Acho que você trouxe 2 pontos aí, né, Peruso, que é muito importante para a produtividade. Acho que o primeiro é foco, como você falou, ter foco naquilo que você sabe, naquilo que você conhece. E o segundo é delegar, né, que eu acho que a grande maioria das pessoas, principalmente a gente, empreendedor, é difícil delegar, porque a gente quer fazer aquilo que é divertido, aquilo que é legal, aquilo que é bacana, e às vezes a gente não faz aquilo que a gente de fato sabe fazer, né? Não, muito legal, muito legal. Foco e Focar no teu talento biológico também. é foco e a outra palavra é delegar, que eu acabei esquecendo, mas esse é o Importantíssimo. importantíssimo, muito 10. Carmona, como que você assim poderia compartilhar um pouco da tua jornada, o que você fez assim em termos de buscar ser mais produtivo para entregar o resultado que hoje você tem no teu negócio? Eu acho que tem momentos, né? Depende de onde que você tá hoje. Sim. Porque quando você tá lá no início sendo empreendedor, é você, né? É o presa, não tem o que fazer. Você vai ter que assumir tudo e fazer acontecer. Lá atrás, eu lembro de um negócio que me ajudou muito a sair do lugar, que eu dividia. Eu tinha um quadro lá, eu chamava de CG e GG.
que era o Gera Grana e o Come Grana. Então, a gente tinha o Gera Grana, que era trabalho, e eu era programador, eu pegava projeto, eu desenvolvia, eu contratava gente, era uma software house. Uhum. E no Come Grana, a gente investia em projeto de startup, em teste, em várias loucuras que poderiam, no futuro, virar um Gera Grana. Produto. Uhum. Né? Ter foco nisso. Acho que os pequenos esquecem do tal do P&D. As grandes empresas sabem disso, né? Principalmente como o Piruso falou. Está tão rápido hoje em dia que se você não ficar inovando a todo momento, você vai ser engolido rapidinho. E os grandes sabem disso, né? Eles têm o setor de pesquisa e desenvolvimento e alocam horrores de budget. Imagina o tamanho do P&D de uma Apple da vida, né? Os caras estão pensando lá na frente. Sim. Agora, o pequeno não pensa em P&D. Isso eu acho um dos principais erros do pequeno empreendedor. Ele acaba fazendo a mesma coisa e a hora que vê, ele é embolado e já era. Ele não se preocupa em inovar. Acho que o motor do processo é inovação. Então, divida o teu tempo para jogar dinheiro fora, digamos assim, o fundo perdido, né? Separa um pedaço do teu recurso, lá, os 20% do que você ganha, 10%, para pesquisa e desenvolvimento, digamos. Gastar aquilo em algo que vai ser o teu futuro. Sim. Então, a gente fez muito disso até virar, né? Poder sair desse jogo que a gente jogava de desenvolver para os outros para ter o nosso próprio produto. Foi ali que a gente conseguiu fazer isso. Porque não tem como, você tem que sobreviver o dia a dia, você tem que ganhar dinheiro. Então, mas agora vem uma pergunta que é bem nessa linha que você falou, porque eu vejo que o que falta às vezes para as empresas, né, é justamente essa questão do mindset de produtividade, de como alocar o seu tempo em algo que é importante, do que ficar só naquilo que é circunstancial. Que, obviamente, no começo é o que vai gerar grana, que é o que você fez lá a divisão, né? Do gera grana e o come grana. Mas como que foi, como que era o mindset de vocês nessa questão de, pô, eu preciso ser produtivo para gerar um produto, para gerar alguma coisa que vai lá na frente me gerar receita? Porque eu acho que esse é o grande diferencial, é o mindset de você... Não, eu tenho isso daqui que é a minha vaquinha leiteira, mas a gente está colocando aqui também as fichas nisso daqui que lá na frente vai gerar algum recurso. Mas é muito difícil para a empresa hoje, para pequena empresa e por aí vai. E como que foi esse mindset que vocês trabalharam? A gente gastou muito e perdeu muito tempo antes de descobrir o modelo startup. Uhum. Fazia aquilo de passar meses gastando então o nosso recurso, né? Trabalhava lá e o pouco tempo que a gente tinha, o resto do tempo que a gente tinha, desenvolvendo algo que a gente não sabia se ia ter resultado lá na frente, se as pessoas iam comprar. E quando eu conheci o modelo Mundo Startup, que depois eu vim conhecer o Danilo lá dentro do circuito de startup, Sim. foi depois que eu olhei esse modelo lá e aquilo lá foi, para mim, foi o meu ponto de virada. Entender que não importa o que você faça, né? Você é programador, e a gente veio de um software house, você não pode entregar produto com falha, né? Então a gente tinha que passar meses desenvolvendo, testando, para deixar a coisa bonitinha antes de colocar no mercado. E a proposta no Come Grana acabou sendo a mesma coisa. Então a gente perdia lá às vezes 3, 4, 5 meses fazendo o produto, por menor que ele fosse, o protótipo do produto, para daí colocar no mercado e não conseguir vender. E daí partia para um próximo. Então eu perdia muito tempo com isso. Quando eu vinha conhecer o modelo startup, né, o Lean Startup, que parte da premissa que você tem que errar rápido e barato, você precisa desenvolver produto, coisa nenhuma, e bota aquilo com bug no ar mesmo. Porque se você colocou lá no ar e as pessoas não comprarem, você economizou um caminhão de tempo e dinheiro e recurso. Isso é produtividade, Isso né? é uma produtividade absurda. Claro. A gente ficava lá programando o código, e era mais ou menos assim, eu não vou colocar o produto no ar enquanto eu não tiver, eu esqueci minha senha funcionando. Uhum. Você não tem nem cliente ainda. Quem dirá quem vai esquecer a senha. Sim. E a gente fica preso nisso, em vez de colocar no ar do jeito que está. Porque lá fora as pessoas vão dizer, de repente tudo bem, parte delas vão falar, tá com problema, isso aqui é ruim, mas pelo menos eu validei que as pessoas querem aquilo lá, ou que vão pagar por aquilo. Validar a essência. Validar aquilo. Então, a gente parou, né? Agora que eu descobri isso, há 7 anos atrás, a gente parou de programar praticamente e começou a fazer landing page. Fazendo o sumário do que o produto ia ter. E colocava no ar. E as pessoas não compravam. Então a gente não precisava perder aquele tempo todo desenvolvendo o produto. Então a gente reduziu drasticamente o gasto, o nosso tempo, recurso, dinheiro, fazendo isso. Até achar aquilo que de repente, opa, as pessoas gostaram disso, assim, entenderam a proposta e compraram. Legal, desculpe, né, o produto não existe, então aqui teu dinheiro de volta, eu vou te dar grátis quando ele existir, ou, né,
dá um jeito nisso, mas eu validei que as pessoas querem pagar por aquilo. A partir daquele momento a gente pode fazer o processo de desenvolvimento do produto. Isso para mim foi disruptivo, né? Sim, sim. Não, e é tudo baseado na questão de algo que a gente tem super limitado, que é o tempo, né? Às vezes você investe, como você falou, 3 meses no desenvolvimento de produto que não vai ser comprado, né? Então, a produtividade que eu tiro da tua história é justamente essa, você errar rápido e barato, né? Então, acho que se pudesse resumir em termos do que é a produtividade aqui nesse aspecto, seria isso, errar rápido e barato. E Peruso, assim, na tua trajetória, você falou, você é professor durante muitos anos e palestrante durante muitos anos, e você tem uma história muito bacana que você conta, que é com relação às viagens que você fazia. Você fazia muita viagem, então o teu tempo teu tempo é limitado, né? Todos nós aqui, falando de produtividade, uma coisa que a gente sabe que o único recurso que a gente tem limitado é o tempo, né? E você conta muito essa questão de como que você era antes e depois do marketing digital. Então, como que foi essa mudança, assim? Porque isso mudou também, imagino, o teu mindset com relação até mesmo ao que você entregava às pessoas, né? E a tua produtividade, a partir do momento que você antes entregava para 300 pessoas um conteúdo numa palestra, 500, 1000 pessoas, você passou a entregar para milhares de pessoas, imagino que isso daí foi algo completamente disruptivo para você também. Então, como que foi essa Principalmente trajetória? no bolso, né? Uhum. Principalmente no bolso. Né? Sim, sim. E essa é a culpa dele. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante. Então, quando você é um professor da Fundação Getúlio Vargas, que eu fui durante 13, 14 anos, você saía de casa, pegava o avião, viajava, chegava no Brasil inteiro, mas todos os estados, sem exceção. Você era tratado como uma autoridade. Então, a autoridade máxima está chegando lá, professor da Fundação Getúlio Vargas. Você chegava na sala de aula, tinha 40 alunos esperando quem? O professor da Fundação Getúlio Vargas. Então, você já era herói ali, né? Já chegava como herói. Então, você podia até falar umas besteiras que o que você falava era autoridade. Então, você chega num lugar como herói, você sai como herói e você acha que você é herói. Então, esse mundo eu chamo de mendigo de luxo. O que é o mendigo de luxo? É o cara que recebe muito, mas na verdade é de uma esmola que está recebendo. Então, você vai repetindo isso aí, e quanto mais você repete um processo, mais bom você fica nele. O problema é que quem diz que esse processo hoje é atual e ele funciona. Então, como você tem uma proteção de uma marca, de uma grande âncora que chama a Fundação Getúlio Vargas, você esquece, e tá ótimo. Então, tem motorista te esperando. Só que chegou um momento na minha vida, eu falei assim, cara, apesar que eu sempre fui inovador, sempre inovei nas minhas aulas, e é por isso que eu aguentei tanto tempo. Mas o tempo que eu fico perdendo no avião, tempo de viagem, eu ficava a semana inteira longe de casa. Chegava em casa, queria ficar com as crianças, com a mulher, no final de semana. Então eu não tinha tempo para criar absolutamente nada. E eu falei, até onde as aulas vão existir? Até onde eu vou ser um professor presencial no MBA? E daí essa praga aqui do lado um dia falou, Peruso, você está fazendo um workshop legal chamado Chief Brand Officer, você ganhou quanto? Eu falei, 110 mil reais nesse workshop. Mas podia ganhar 1 milhão, né? Porque eu podia vendendo para muito mais gente. Eu falei, larga a mão de ser arrogante, né? Para que ganhar tanto? Nem quero. Mas não era questão da arrogância, era questão do seguinte, não, você pode continuar fazendo workshop, mas para que dar tanto aula? Né? Então, gerencia melhor isso. E hoje eu não dou mais aula. Hoje acabou. Porque assim, hoje um lançamento que você faz, você acaba ganhando o que você ganhava há 3 meses. Você poderia dizer, então, afirmar que o marketing digital deixou você extremamente mais produtivo do que você era? Muito mais produtivo e rentável. Sim. Muito produtivo e rentável. Legal. Né? Então, assim, foi importante esses 13 anos? Foi. Mas talvez descobri um pouco tarde? Talvez. Mas também não vou reclamar. Mas o fato é que, quando a gente está envolvido num processo, a gente tem uma proteção ilusória que está tudo muito bem. Porque você tem uma garantia de entrada. Então, um professor da FGV sabe que tem aula daqui a 2 anos. Então, eu não vou ter problema financeiro, né? Vou estar ganhando meus 30, 40 mil reais por mês, que é um bom salário. Então, mas só que o seguinte, quando você repete uma aula 350 vezes, você fica tão especialista naquilo, que você chega na aula como uma autoridade detonando. Só que você tem esse conhecimento perto de um mundo de conhecimento. Só que como você se torna especialista em onde você vai, se tem sucesso, você acha que você domina o mundo. E esse é o problema do professor. Quando ele vai para o mundo, ele vê que não sabe nada. Porque ele dominava uma titica de nada desse. Então, assim, eu acho que o maior prêmio também, além disso tudo, de ter uma recompensa financeira melhor, é o fato de o que eu aprendi nos últimos 5, 6 anos, eu nunca aprendi tanto na minha vida.
Sim. Então, assim, é prazeroso, mas tudo isso vai te dando uma possibilidade de gestão de recursos e tarefas muito mais eficaz. Sim. E não você preso em um sistema onde que você acha que é produtivo, mas na verdade você não é. Você Sim. está seguindo uma corrente. Não, todos nós aqui, né, só para o pessoal entender, todos nós somos da área de tecnologia, né? Apesar de Peruso ser professor especialista na área de marketing e tudo mais, você veio da área de tecnologia, Eu sou formado em análise de sistemas. Sim, então para nós questão de ferramenta é algo muito que a gente vive muito, assim, né? De sempre buscar uma ferramenta, sempre buscar automatizar alguma coisa, fazer o computador trabalhar para nós, porque eu acho que a produtividade no final das contas também é isso, é você usar a inteligência que a gente tem num computador, que a gente tem num sistema, que a gente tem num formato de, por exemplo, um marketing digital, justamente para a gente automatizar aquelas coisas que antes a gente tinha que fazer na mão. Uhum. Eu tenho um robô que passa aspirador de pó, Sim. tem outro que passa pano. É isso mesmo. Resolveu minha vida. É isso mesmo. Aqui nos Estados Unidos é uma coisa que, assim, a gente sempre está falando muito de tempo, economizar tempo, porque no final do dia, produtividade é isso, é você fazer mais com o tempo que você tem, com o tempo limitado que você tem, você fazer mais. E quando eu digo fazer mais, às vezes nem é fazer mais tarefas, executar mais tarefas, mas fazer aquilo que de fato é importante para você. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem rápido em termos de produtividade. Cara, sinceramente, eu ganhei por semana mais ou menos umas 2, 3 horas por semana com relação ao mercado. Só pelas facilidades que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Lá no Brasil tem também, mas aqui assim, aqui você tem a cada esquina, que é você fazer o pedido pelo aplicativo das coisas que você quer, você reserva um horário para ir buscar esse pedido, e nesse horário que você reservou, o aplicativo te manda uma notificação falando, olha, já está separado o teu pedido aqui, vem buscar, você vai buscar, a pessoa, você só estaciona o carro, a pessoa coloca dentro do teu porta-mala, fecha o teu porta-mala e você vai embora. É 10 minutos. Mais uns 10 minutos, mais ou menos, para você fazer o pedido das coisas do mercado no site ou no aplicativo. E antes, eu levava, cada vez que eu ia para o mercado, era no mínimo, uns 50 minutos, 1h10 aqui. É que você é magrinho, né? Se você é gordo que nem eu, é 2 horas. Então, levava no mínimo isso. E eu não gosto de fazer supermercado. E aí, quando a gente começou a fazer isso, esse pedido, fazer essa compra online, para mim foi a melhor coisa do mundo. Imagina, a gente economiza por semana no mínimo isso, porque a gente ia em torno de 2 vezes por semana no supermercado, né, que fica perto de casa, então a gente ia pelo menos 2 vezes. A gente nunca foi de fazer compra mensal, assim, né? Então sempre ia, cara, 1 hora e pouquinho, sempre quando ia no supermercado, e agora com a tecnologia, com o que a gente tem de disponível para nós, a gente consegue economizar todo esse tempo, né? Agora, quer ver um exemplo rapidinho? Porque eu acho que até o Carmona tem muito o que falar. Mas o fato de eu estar aqui e o Carmona estar aqui, você está aqui, nós temos empresas. Sim. Nós somos funcionários. Sim. Agora é horário, agora é dia de semana. Sim. Nós estamos em Orlando, nos Estados Unidos. Né? Então, o que proporcionou que nós estivéssemos aqui agora? É isso mesmo. Esse é o grande pulo. Tecnologia, gestão do tempo, gestão de tarefas. Se não fosse isso, a gente não teria condição. Teria amarrado justamente onde? No processo. Uhum. É uma dádiva. Exatamente. Não, eu concordo, e por isso que deu essa pontinha, né, de querer criar todo esse conteúdo com relação à produtividade e empreendedorismo, justamente por isso, porque quanto mais a gente vai vendo possibilidades de economizar mais tempo para investir o nosso tempo produtivo naquilo que de fato importa, cara, isso é o que vai no final do dia fechar a conta, né? E aí, assim, o objetivo do papo é, inclusive, a gente aprender aqui, ter essa conversa para aprender um com o outro, cara, quais foram as dicas, os atalhos ali em termos de produtividade que vocês usaram. Nem Carmona acabou de falar aí, o robô que limpa, varre e o robô que passa pano. Cara, eu já vi funcionando, mas eu sempre fui meio... Cara, será que funciona mesmo? E aí agora é a minha pergunta para você, funciona? Funciona demais. Os Estados Unidos é uma maravilha com esse tipo de
negócios, né? Eles Sim. aplicam bastante. Fora que aqui é mais difícil você ter uma diarista e tal, né? Bem difícil. É caro É também, caro é pra bem caramba. caro, é bem caro, é Então, lá em verdade. casa o combinado foi você limpa a casa, passa, aspira e passa pano, a esposa cuida lá das roupas, tal, das outras coisas. Eu até comprei um aspirador no começo. Aí depois, na hora que eu vi o robozinho, comprei o robozinho e Faz levou meu tudo. tempo, pronto. Minha Olha. tarefa tá pronta. É como que você consegue. Lá no League Lovers tem um monte de videogame, ping-pong, aquilo lá Verdade. ajuda ou não? Ajuda, né? Ajuda o pessoal a ter descompressão, né? No dia a dia, assim. Mas em termos de empresa, como eu falei lá no começo, depende do momento que você está. Hoje a empresa é grande, o processo para ela funcionar é diferente de quando você é eu presa. Uhum. Essa conversão, essa migração, acho que demorou para a gente aprender também. Eu fiquei muito tempo preso, achando, como o Peruso comentou, que o negócio tinha que depender de mim para funcionar. Sim. E isso eu acho que todos os pequenos empreendedores vivem e não conseguem sair disso. E numa época eu fui apresentado ao modelo do EMIT, né, o mito do empreendedor. Uhum. Vocês já viram esse livro? E ele fala muito disso. Na hora que eu estava lendo o livro, ele foi virando as páginas e dando um tapa na minha cara, né? Falando desse modelo, que você não larga, né? Você quer... Eu achava que eu, como programador, tinha que estar lá desenvolvendo, né? E estar ali lidando. E como empresário, você acaba aprendendo outras coisas. Então, eu estava no programação, estava no marketing, estava no financeiro, estava contas a pagar, estava até varrendo, fazendo café. E você fica preso naquilo. Você não acredita em ninguém, então você é estrangulado. Uhum. Uma coisa que eu fiz para mudar isso era, beleza, no começo você vai fazer isso. Só que você tem que entender e separar cada função dessa, cada Sim. caixinha dessa. Ter clareza no teu dia a dia para isso. Sim. Então, segunda-feira de manhã, eu tirava segunda de manhã para ser o cara de marketing. Sim. Segunda-feira à tarde, o cara que Trem. veio o trem passando. Trem passando, espera passar. Segunda-feira à tarde eu vou cuidar de financeiro. Que se ninguém cuidar... Só que, quando você daí tá naquela caixinha, pensar em como que é esse processo. Porque eu acredito que, tudo bem que na hora de você vai achar pessoas melhores para fazer o teu negócio. Só que tem uma grande diferença entre você delargar e delegar. Uhum. Muitas pessoas acabam contratando outras pessoas e delargando, porque você não Perfeito. entende o que o cara... O que você vai cobrar do cara do financeiro? Eu não sei o que tem que fazer lá, eu não sei como é que a conta vai receber. Então, entendendo pelo menos um pouco de como é aquele processo, de como é o marketing, de como é a venda, de como é cada setor da empresa, eu sei o que cobrar ou o que pedir do cara, quais são os KPIs, né? Quais são as métricas que ele precisa me entregar. Então, separando o teu dia a dia e desenhando, mesmo que seja você sozinho hoje, desenhar um organograma como se a tua empresa tivesse 50 funcionários e você coloca o teu nome lá. E eu tinha um sócio, né? Tenho um sócio aí do Fábio, então a gente foi colocando, então tá lá, o presidente é o Diego. O diretor de financeiro é o Fábio, o diretor comercial é o Diego, o diretor de tecnologia é o Fábio. A gente atribuiu pra gente e lá para os funcionários que tinha. E eu sentava e falava, hoje eu sou o cara do diretor comercial. Vestir o O chapéu. que eu preciso fazer agora? E eu cuidava daquilo. A hora que eu comecei a entender o processo e o negócio começou a crescer, então beleza, eu posso contratar alguém para colocar nesse lugar. Uhum. E à medida que o negócio foi evoluindo, a gente foi desenhando. Novamente, hoje, né? Foco naquele micro negócio. Dividiu bem o tempo, o dia fazia uma coisa, no outro dia outra, e o foco naquela tarefa, Isso, porque o às foco. vezes a gente O empreendedor acaba fica o saindo. dia inteiro, né? Agora eu tô resolvendo isso. Não, pô, chegou um negócio, não tenho que pagar a conta. Chegou outro negócio agora. E você acaba não entendendo, fazendo tudo. Alguma coisa faz falhar. E você até... Só que você se mata, né? Você chega às 8 no escritório, sai às 2 da manhã para entregar tudo que você tinha que entregar. Se você entende e separa, você começa a ter clareza para delegar com certeza, né? Sem medo de passar aquele negócio e uma hora começa a acontecer um negócio tão legal que a pessoa que você passou, ela entrega melhor do que você. Aí você vê que, nossa, que legal, o cara fez isso, nem eu faria desse jeito. Sim. Ele melhora o teu processo, mas você entende o que aquele cara faz. E à medida que você vai colocando, o negócio começa a funcionar. E hoje, o meu cargo, né, eu me coloco como CVO, que é o Chief Visionary Officer, é o visionário. No final das contas, eu não tenho mais um cargo tão presente ali dentro, porque nada lá dentro eu tenho que ser gargalo. Eu não sou gargalo do meu processo.
dentro da empresa. E geralmente o empreendedor, o fundador, ele é o gargalo do negócio. Sim. Ele acaba sendo, esse negócio não vai funcionar para você não passar pelo diretor, pelo fundador. E ele acaba sendo o que trava o crescimento do negócio. Como que você consegue sair do teu negócio, né, para que ele funcione? É o problema do professor, ele que tem que dar aula. Então, no dia que você desenha para sair, acho que é ali que você tem um resultado exponencial e consegue ter esse ganho de tempo de estar aqui, né? Sim. Enquanto o negócio está rolando lá e tem outras pessoas extremamente responsáveis fazendo aquilo acontecer. Sim, e você passou mais ou menos algo parecido também quando você era professor, que tudo dependia somente de você. Você é o protagonista total do negócio, né? Sim. Claro que agora com o marketing digital, os produtos de alguma forma ele também tem que ter um protagonismo do criador. Então eu consigo hoje também me dedicar para criar novos produtos. Sim. Então hoje, ali do jeito que está bem direcionado as tarefas, muitas vezes eu tenho ideia de um produto, mas o pessoal fala assim, legal, então vamos deixar isso daqui 6 meses. Então não é uma decisão minha fazer um lançamento, é uma decisão do time, porque o time também sabe que tem que entregar, o que ele está fazendo. E muitas vezes, como o empreendedor, o que ele quer? Ele quer fazer, né? Você virou o CEO do teu negócio. Pois é. Visionary. Olhando para o futuro. Mas chegou um momento que eu queria fazer 3 lançamentos ao mesmo tempo. Daí o que acontece? O cara não sabia nem o que eu estava comprando. Porque você chegava todo mundo num funil, o cara, peraí, o que eu estou comprando? O cara está me vendendo gestão de projeto, o cara está me vendendo marketing, o cara está me vendendo empreendedorismo. Então, isso também vai te orientando. E é fundamental esse processo. E assim, hoje eu tenho capacidade de criar, né? Como eu estava em Chicago agora, gravando minhas aulas na rua, sem me preocupar que tem que pagar conta, porque eu tenho que cobrar o cara que está programando, estava lá, coisa que eu jamais poderia ter feito antes na minha vida. Sim, usando tecnologia, usando processo, usando, enfim, mindset produtivo mesmo, né? O Trello salvou a vida de muita gente. Sim. O Trello é um hack muito importante, né? Pessoal, então, para quem não conhece, Trello, ferramenta para gestão de projeto, gestão de tarefa, gestão de time, muito legal, muito bacana. Acho que eu pessoalmente não uso o Trello, eu uso outras ferramentas, mas já usei durante um bom tempo. Aliás, para não mentir, com um time eu uso o Trello. Com um time eu uso o Trello ainda. E realmente é muito eficiente. É muito eficiente. Porque não tem nada, o Trello já é tudo, né? Com certeza. Você vai evoluindo, você vai melhorando. Vai para o Scrum, vai para um Agile, aí você vai melhorando as ferramentas. Mas para começar, o Trello é excelente. Hack de produtividade aqui do papo número 1, Trello. Outro hack de ferramenta aí, pessoal. Trello, muito bacana. Agora tem um hack de produtividade bem legal. Eu aprendi isso na minha vida. Se você botar uma tarefa no Trello, depois de 72 horas alguém não fez e tinha que fazer, não faz mais. Então é a estratégia das 72 horas. Passou, dançou. Sim. Então, assim, presta muita atenção. Você como gestor, já aborda quem deveria ter feito, porque não vai fazer. O cara não fez porque ele não sabe, ou porque ele não quer fazer. Sim. Então é a regra das 72 horas. Passou, dançou. Aí, ó, mais um hack aí de produtividade. Se você delega coisas pro teu time, 72 horas é o tempo. É porque não tem. Se o cara não mexeu naquilo, é porque realmente ou ele não vai fazer, ou não sabe fazer. Sim. Né? Sim. E no Scrum é legal, porque se você não sabe, o cara devia ter pegado aquela tarefa e ter colocado para revisão. E quem faz revisão? Quem tem o talento, mas não faz, mas ensina. E quando você ensina alguém que não sabe, você gera autoaprendizagem do teu grupo. E toda vez que você tem um cara que faz quando você tem problema, então, na verdade, você sempre vai ter esse cara fazendo e o cara nunca vai aprender. Eu chamo de que num grupo de projeto, quando tem um Batman que resolve o problema de todo mundo, é porque o Coringa, o culpado, é o gestor que deixa isso acontecer. E não pode. Quando você tem uma deficiência numa tarefa, você tem que aprender para uma segunda sprint você poder fazer. Porque quando você sempre quer fazer tudo, no caso que é a mania do I am the best, o ferra com o time. O legal é quando você realmente não precisa mais ser Batman. Você não tem que ser protagonista de processo, porque todo mundo sabe o que tem que ser feito. Sim, com certeza. Uma das coisas que eu acho que mais trava e que mais gera procrastinação, que é o cara deixar aquilo parado, deixar uma tarefa lá, ficar por mais de 72 horas, justamente é a falta de conhecimento do que precisa ser feito, ou o medo de fazer e errar. Então isso é muito natural, mas a partir do momento, como você falou, né, Peru, você tem alguém ali que está sendo protagonista na questão do aprendizado para essas outras pessoas, e você coloca, por exemplo, o cara não sabe, avisa, né? Eu acho que por isso que eu gosto muito da metodologia do Scrum, porque tem as reuniões diárias. E nas reuniões diárias, cada um fala se tem o teu impedimento e qual que é o impedimento. Ali na reunião diária você já mata isso.
ó, eu tenho impedimento, é isso daqui. Ah, mas por quê? Ou porque eu não sei, ou porque o que o outro estava para fazer não fez e aí acabou atrapalhando. Por algum motivo, aquilo vai ser explicado. E aí entra dentro da regra das 72 horas, porque como é diário, o cara vai ter que falar. Então, por isso que eu gosto bastante, é uma metodologia geralmente usada para desenvolvimento de software, mas hoje tem várias empresas usando em marketing, usando em RH, usando em qualquer área o Scrum, né? A metodologia Scrum, metodologia ágil, mais um hackzinho aí de produtividade. Projeto que você tem, sim, Scrum resolve. Sim, legal. Agora vamos para o bate-papo aí para a gente falar de forma bem objetiva, dicas objetivas sobre produtividade. Primeiro eu queria entender de vocês se vocês têm alguma rotina, porque assim, é, como o Peruso já falou, né? A gente é muito bom naquilo que a gente sempre está fazendo. Então, geralmente, quando a gente tem uma rotina, a gente tem um mindset produtivo, a gente faz exatamente as mesmas coisas e essas mesmas coisas que a gente faz geram os resultados que atualmente está gerando. Vocês têm alguma rotina, alguma coisa assim, uma rotina matinal, uma rotina, sei lá, antes de dormir, que vocês fazem para ter mais clareza do próximo dia, para ter mais produtividade? Boa pergunta. Boa pergunta. Olha, eu não sou um cara muito regrado, assim. Eu gosto de ler, né, que eu consigo ali entender um pouco. Fico na internet bastante tempo, né, olhando as coisas. Uma coisa que eu adoro, assim, é estar falando com o cliente. Quando eu estou online, eu estou lá nos grupos, conversando, dialogando, que eu acho que estar junto do cliente ali, para mim, é a maior fonte de inovação. É o talento dele. Sim, eu não tenho esse talento. É entender o que o cara precisa. Que é ali, né? Ali que eu entendo. Ó, o cara tá com esse problema, é isso que eu vou levar lá para dentro. Vai ser a próxima coisa a desenvolver. Sim. E esse contato, assim, é algo que acaba ficando frio em vários pontos, né? Esse é uma coisa que me ajudou muito e hoje eu dentro do meu tempo, é uma das coisas que eu gosto muito de fazer e estou ali fazendo. Interagindo com o pessoal. Hoje aqui nos Estados Unidos eu gosto de estar olhando o que está acontecendo aqui, né? Às vezes tem um evento ou outro que eu participo aqui também. Seguir um pessoal aqui americano para entender o mercado, até para trazer as empresas para cá. E dentro, isso já é maior dentro das minhas tarefas hoje, é estar olhando para negócios também, né? A gente já está entrando em aquisição, esse tipo de jogo, então faz parte do meu negócio também estar conversando aí com outras pessoas. Isso é um processo, porque as pessoas vão começar a analisar de última vez quando que foi. Acho que é sempre quando o Carmona tá falando. Quando o Carmona tá falando, o trem passa. Vai estar certinho no horário do vídeo, ele vai ter o tempo dele. Exatamente. Agora eu vou dar um hack. Toda tarefa ela começa no princípio da urgência e da importância. Exato. Então, a partir do momento que você sabe que uma tarefa o nível de urgência e o nível de importância, significa que se para você essa tarefa ela não é importante, essa tarefa ela não é urgente, não significa que para outra pessoa ela não é importante e não é urgente. Porque se você tem um talento para fazer essa tarefa, você faz na hora. E para outra pessoa que não tem talento, ela se torna urgente e importante. Então, eu sempre acho importante assim, ó, quando você tem um grupo de tarefas de manhã, faça aquilo que você sabe fazer rápido. Então, se não é urgente e não é importante, faça de uma vez, já que você sabe. Porque quando você vê lá teu Scrum lá de tarefa para fazer, tem 500, aquilo dá desespero na pessoa. Então, e o problema é assim, as pessoas vão deixando para o final do sprint semanal aquilo que elas sabem fazer, né? Porque elas já sabem, então o desafio é menor conhecimento. Mas quem está acompanhando fica vendo aquilo lá e fala assim, pô, não vai dar. Por que você acha de tarefa? Não, essa eu faço na boa. É um erro, porque se eu faço primeiro as tarefas que não são importantes e não são urgentes porque eu tenho talento, eu libero espaço para novas tarefas para que o gestor também aloque e antecipe sprint semanal futuro no presente. Então, só que tem o cara do jogo do comodismo, né? Então o cara fica jogando com as tarefinhas para na sexta-feira entregar tudo de forma correta. Só que na verdade ele não tem produtividade. Na verdade ele é um cara acomodado. E ele acaba enganando o time e poderia dar muito mais. Então esse é um perigo. A gestão de funcionários é complicado. É danado. Então, isso aí é importante. E também se tocar que quando você está fazendo uma tarefa, você tem duas coisas importantes, né? Que é a habilidade e a dificuldade.
Então, quanto mais habilidade você tem, mais dificuldade, mais a tarefa vai demandar algo estratégico, algo difícil. Uhum. Então, isso também está prestando muita atenção. Então, tarefas que demandam pouca habilidade e pouca dificuldade, e coloca para alguém que está começando. Uhum. Né? Uma pessoa que já tem uma experiência muito grande, então que tem muita habilidade e muita dificuldade naquela tarefa, você aloca para ela. O grande erro do gestor é dar tarefas com muita habilidade e muita dificuldade para quem não está preparado. Então, ela sai de uma faixa de aprendizado. Então, também isso é um Isso com problema. certeza vai gerar ansiedade na pessoa, É. procrastinação, e aí já vimos. Né? Ansiedade é quando você dá uma tarefa com muita dificuldade e o cara tem pouca habilidade. O cara fica com, chama estresse. O cara fica com muita ansiedade. Agora, se você dá uma tarefa com o cara que tem muita habilidade para pouca dificuldade, aí o cara fica desmotivado. Então, você tem que buscar uma faixa, justamente, adaptando a habilidade com a dificuldade da pessoa. Legal, bacana. Isso daí é uma dica muito importante, muito legal. Eu busco pessoal, né? Gestão de equipe não tem o que fazer mesmo, você tem que entender isso aí. Mas eu acho que tudo que você tem que fazer, você precisa achar um porquê muito claro e gostar daquilo. É isso aí. Eu acho que o foco acaba virando nisso. Se você gosta, se você acha legal aquilo, você vai fazer. É a velha história do que quem quer faz, né? Quem não quer, arruma uma desculpa. É isso aí. Tudo é possível você fazer. É isso aí. E quando você está motivado e com, por exemplo, tesão em fazer aquilo, não tem o que vai te segurar. Você vai ficar, você vai fazer tempo A aparecer. energia parece que vai Energia, dobrar, né? A energia dobra, né? Energia, o tempo vai dobrar, Sim. você vai ficar até mais tarde, você vai ficar até 3 da manhã, você vai virar o dia. Quantas vezes o Peruso não virou dia aí porque estava empolgado nos projetos malucos dele lá? E Red Bull e tal, por quê? Porque você está com tesão naquilo. É. Não tem tempo que vai te parar. Você precisa entregar, você vai até o fim, vai fazer aquilo acontecer porque você está pilhado, você adora fazer aquilo. E quando você tá de saco cheio e odeia aquilo, você vai empurrar aquilo com a barriga, vai demorar 3 semanas para fazer. Já deu errado. Coisa que você faria em 3 dias se você tivesse empolgado, nem que seja virando. Então, ache a tua empolgação, né? Porque faz aquilo, fazer teu olho brilhar, você gostar de fazer aquilo. Agora tem um detalhe importante. O empreendedor, ele é fazedor. E o que acontece? Então, assim, eu quero fazer um software de webinar, que nem vocês têm. Então, vocês começam do zero, tá? Vocês pegam e vai, lança. Deu certo. O empreendedor não quer mais fazer isso. Ele quer fazer outra coisa. Ele tem que aprender o seguinte, agora que você vai fazer? Você vai ter que ensinar a pessoa. Senão ele nunca vai ter projeto pronto. Ele vai ter que ensinar. Ele vai ter que ter uma equipe agora que leve aquele sonho para frente. Porque o nosso, como empreendedor, você quer fazer, conseguiu. Quando conseguiu, a dopamina libera no cérebro, ó, sou bom. Agora quer fazer outra coisa. E você acaba deixando um monte de coisa legal para trás. Para trás. Então não pode isso. O foco e a clareza, né? Eu acho que assim, a clareza é o que vai fazer você, é o que vai ser o teu motivador para você virar o dia fazendo aquilo, virar a noite. Você tem clareza, aquilo, eu gosto, eu quero fazer isso daqui. Só que para o empreendedor, a clareza, ela muda muito rápido. Claro, porque o ela muda agora, a minha clareza está em outra coisa. Desenvolver, né? Criar e entregar. Né? Só que quando eu entrego, vou pro próximo. Mas você não pode parar só porque você entregou e deu certo. Porque o nosso prazer é realmente mostrar, viu, como consigo fazer um negócio dar certo. Deu, então continua. E às vezes você não continua o negócio, é absurdo. Sim, né? sim. É mais a vaca leiteira que dá dinheiro pra gente depois, né? É verdade. Eu acho que isso como desenvolvedor eu tinha muita clareza em achar o legal, porque às vezes você vai fazer um cadastro, é a mesma coisa. Você fica saco cheio daquilo. Então eu achava um jeito de colocar um desafio diferente, de fazer um cadastro um pouco mais dinâmico, algo mais ágil, mudar um pouco o processo para te motivar de volta, pra você ter tesão em fazer aquilo. Fazer um cadastro de cliente, putz, né? Que tesão que você tem em fazer aquilo, você já fez 20 vezes. Não, mas agora eu vou fazer então, sei lá, com Ajax, né? Ou com interação. Você coloca alguma coisa nova dentro daquela mistura igual para te dar a motivação em fazer aquilo acontecer, para ter algo diferente. Então, acho que cada etapa que você for colocar ali, você tem que esmiuçar para achar aquilo que vai te dar energia e vontade de fazer. Senão você acaba fazendo. E uma das coisas que eu coloco lá dentro da equipe também, que é uma discussão sempre lá, é que eu acho que o cara não pode estar fazendo uma coisa só. Senão ele acaba ficando nisso. Ah, que saco, tal, não. Pelo menos 2, 3 projetos tem que estar tocando. Porque não adianta você ficar 8 horas em cima daquilo. Se você travou, você vai ficar 8 horas e não vai sair do lugar. Parte para outro que é diferente, dá
Dá uma Dá oxigenada. uma oxigenada, muda, Sim. de repente o cara tá ali e fala, puta, já sei como resolver aquilo. Daí ele volta e continua. Se você bota o cara ficar dentro daquilo, o cara vai perder um tempão e vai ficar travado. Não vai resolver. Não vai resolver. Então, é legal você estar equilibrando, não é só girando um prato ali, o cara vai começar a ter sono, vai ficar, dá uns 2, 3. Claro, não dá 10 que o cara vai começar a quebrar. Sim. Mas gira uns 2, 3 pratos ali, o cara fica energizado em dar essa movimentação Sim. para os projetos. Massa, e assim, se fosse para vocês compartilharem na trajetória de vocês, empreendedora, produtiva, o que mais ajudou vocês a desenvolver os métodos, mecanismos que vocês hoje usam nas empresas de vocês, livros, autores, o que vocês deixariam para a galera? Coisas que transformaram, assim, se você fala, cara, esse autor aqui transformou o meu mindset com relação a isso. Vocês teriam alguns aí para indicar? Na verdade, o que eu posso falar para você é o seguinte. Eu sempre vou numa livraria, nos Estados Unidos, aqui no Brasil Nobles, é um lugar que eu adoro ir, mas se você domina um ecossistema do conhecimento e domina bem, o grande segredo, no meu caso, para gerar novas ideias e me deixar motivado, é justamente ir para um segmento da livraria que eu não conheço, não tenho a mínima ideia, pegar um autor que eu não sei de onde que é, e ler o livro e contextualizar aquilo que ele está falando com o meu mundo. Eu crio um novo mundo onde não tem ninguém que trabalha. E esse novo mundo me traz uma nova oportunidade de trabalhar no mercado, trazer um novo produto, um serviço. Então, isso que eu chamo de você realmente buscar um desvio padrão. Se você for buscar o que os outros fazem, na verdade, você está competindo por preço. Às vezes, o que eu crio é tão doido, tão maluco, que alguém fala assim, eu não consigo comprovar que você faz. Claro, eu criei. Então, por quê? Porque eu consigo criar fusões de ecossistemas de conhecimento que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quando eu cria essa fusão, você cria algo totalmente novo. E tudo que deu certo na minha vida foi justamente por causa disso. Eu só entrei na Fundação Getúlio Vargas porque eu era um cara de TI e daí comecei a estudar marketing. Então, entrei na FGV por causa de web marketing. Né? Aí, em 2009, eu manjava muito de marketing e comecei a estudar neurociência. Ninguém fazia isso. Criou neuromarketing. Então, sempre esses pontos de fusões é que fizeram pulos exponenciais na minha vida. Né? E eu acho que é isso aí que você tem que sempre aprender. Aprender coisas novas e contextualizar com aquilo que você tem domínio. Legal. Que é o teu talento. Aí vai embora. O que não vai faltar é ideia para você colocar no mercado. É sair da tua zona de conforto. Né? A todo momento. Se obrigar a ir para um lugar que você não... Isso eu adoro. Eu sempre me sentia assim, pô, eu sou burro, eu tenho que aprender mais. Eu sou burro, eu tenho que aprender mais. E daí por isso que você ia para outras áreas, ia para outros, enfim, outros autores e tal. Então por isso que eu falo de autores, eu falo assim, meu Deus do céu, né? Eu vou estar falando de trocentas, assim, porque atrás lá da minha mesa tem 400 livros de tudo que você possa imaginar. Genética, neurociência, produtividade. Por exemplo, eu misturei o Scrum com neurociência. Então, porque o que a neurociência faz no processo emocional? Ou você está excitado ou está calmo. Dentro do sistema nervoso simpático, parasimpático. Simpático ativo, parasimpático passivo. Quando você tem que fazer uma tarefa, você tem que estar ativo. Quando você já fez a tarefa, está passivo. Então, eu associei ao momento biológico a tarefa. Ou a tarefa você fez, então você está fazendo, você tem um sentimento positivo, que você sabe fazer. Se você não sabe, é um sentimento negativo. Aí é uma valência. Então, através desses dois eixos, Y e X, do sistema de valência e excitação, eu associei todo o processo de tarefa do Scrum. Professor, isso era óbvio. É óbvio, mas ninguém fez. Por quê? Porque ninguém de biologia se preocupou em estudar Scrum e ninguém que fez Scrum se preocupou em biologia. Ah, você teve muita sorte. Pois é, tive sorte. Mas, então, fui o primeiro a associar. Sortudo, hein? Parabéns. Então, Legal, bacana. Legal esse processo processo criativo, né? Esse é o teu processo criativo, então. É pegar autores que você nunca viu, de áreas que você nunca viu e juntar, mesclar esse conhecimento. Aí hoje tem uma equipe lá, né, que vocês já me ajudaram, ó, agora se virem, executem esse negócio. Porque aí vai dar certo, você dá para transformar isso em sistema, ou dá para fazer um treinamento. Aí, claro, a gente faz um modelo beta, né? Faz um lançamento beta e vê se dá certo. Deu? Beleza, então agora é um produto de prateleira. Legal, bacana, show de bola. Bacana. Carmona? Eu acho que o modelo startup, o Lean Startup é poderosíssimo. Legal. O cara sair ali e entender isso, né? É rápido, é barato. Porque a gente gosta de ficar na nossa mente achando que o que aqui tá, né? Mas na verdade tá lá fora, tá com as pessoas. A gente acha que tem alguma noção da realidade, né? Mas
eu não sei bem da onde que vem esse estudo, mas dizem que a gente tem, acho que uma percepção de apenas 7% da realidade, né? Não sei se é exatamente esse valor, esse percentual, mas a verdade é essa. Eu acho que é muito menos. A gente tem muito menos que 7% da realidade, né? A gente faz a gente acha que sabe de muita coisa, mas no final a gente não sabe. Então, A gente tem três realidades. Me perdoe falar, mas Claro. A primeira realidade é a tua. E que ninguém no mundo vai ter igual. Por quê? A realidade é conforme você tem uma percepção do mundo, que é baseado nos teus interesses biológicos e no aprendizado de contaminação cultural que você teve desde que você nasceu. Então você é único. Sim. A outra realidade é do outro, que também tem uma percepção biológica e também cultural. E a terceira realidade é a que não tem a inferência nem de você e nem do Marcelo. É uma inferência zero emocional. Ou seja, a realidade aqui dessa sala, com nós três e a sua esposa, ela tem uma realidade baseada na nossa inferência. A hora que os quatro saírem, a mesa vai continuar existindo. Aqui, então, existe uma realidade, mas não tem inferência humana. Então, agora, qual é o poder do mercado? É impor a minha realidade para o maior número de pessoas que aceitem. Isso a gente chama de mercado e demanda. Sim. Né? Então, quando você tem essa percepção que a tua realidade, daquilo que você entende, pode ensinar, pode ser compatível com o mercado, você cria uma demanda. Claro que isso custava muito dinheiro antigamente, ser um modelo de startup. Hoje não. Sim, hoje você testa, você faz a tua percepção de realidade, se ela vai ser aceita ou não. Legal, bacana. Muito 10, muito 10. Lean Startup é, com certeza, uma literatura recomendada. O mito do empreendedor, para sair da prisão do empresário. 0 e 1. Visionários, que é o meu livro. Que eu falo É verdade, legal, tem que falar, né? Visionários, é isso mesmo. Visionários eu falo Diego Carmona, exatamente pessoal, é isso aí. Sai dessa briga aí para ir para a área da visão, né? Para conseguir tirar seu tempo para pensar no futuro ali. E essa pegada que eu falei, tá lá fora, né, com o cliente, eu acho que eu gosto muito disso. Essencial. E o Peruso tem isso já, né, da nascença lá do modelo professor dele, mas a maioria das pessoas não tem coragem de fazer isso aqui. Falar para as pessoas na câmera, se compartilhar para o mercado. E 99% das pessoas não tem coragem. Eu vendo isso para todo mundo, eu falo, cara, você tinha que começar a compartilhar as coisas, porque aqui você conecta com as pessoas lá, você vai ter muito feedback, você vai conseguir evoluir muito em vários aspectos do seu negócio. Mas as pessoas ficam presas ali, né? Tem medo de falar. Então, uma dica, acho que quebre esse medo e fale para a câmera e converse com a sua audiência, com seus clientes, através da internet, dos vídeos, que isso é relativamente novo, extremamente poderoso. Quem faz hoje está conseguindo sair do lugar aí. E até uma outra coisa, né? Você não precisa ter mega produções e equipamentos. Aqui, só para vocês terem uma ideia, nosso setup aqui de gravação é um notebook com a webcam virado pra gente, a gente conversando aqui, compartilhando com vocês. As outras gravações que nós temos é usando o celular. Hoje a gente tem aqui... Coisa mais poderosa. Exatamente. A gente tem até... Ontem, lá no evento, a gente participou de um evento que tinha várias pessoas aqui dos Estados Unidos e uma delas que eu admiro muito, que é o Gary Vaynerchuk. E ele falou uma coisa que é muito interessante a gente observar, que o celular que a gente usa hoje, os principais líderes do mundo há 40 anos atrás não tinha nenhum por cento disso daqui que hoje a gente tem aqui na mão. Há 10 anos atrás. Né? 10 anos atrás. Então é incrível. Hoje a gente tem a possibilidade de atingir pessoas e conversar com o nosso cliente e ganhar feedback, colher feedback, usando uma ferramenta que todo mundo tem acesso, né? Um acesso tranquilo. Ontem acho que foi o Robert que falou isso. Eu falei, na verdade, é tão barato hoje, né, ter acesso às ferramentas que lá atrás era difícil. E ele falou uma coisa do servidor, eu lembrei disso. Tá? Lembra como era difícil comprar um servidor? Ele falou que pagou $30 mil no servidor. Uma nota, assim, era o preço de um carro, um server. Exatamente. E hoje você consegue alugar aí um lugar para hospedar teu site, tá, por, sei lá, $10. Agora, eu vou testemunhar, então, por exemplo, eu nunca dei palestra pela internet, mas ele me encheu o saco, faz aí e tal. Daí eu falei assim, cara, mas eu nem sei como que é. Daí eles falaram, não, então faz lá o teu primeiro lançamento no Lead Lovers.
Porque daí porque era o jeito dele, porque assim, eu estava dando a palestra e ele dava dica, assim, ó, você tem que fazer isso aqui agora, tem que fazer aquilo lá, tem que agradecer se alguém comprar. E eu não sabia esse processo. E ele que. Então, eu fiz isso. Só que na primeira vez que eu fiz isso lá, a gente usou uma câmera, não foi? Foi uma câmera webcam. Não, webcam do computador, né? Webcam, é isso aí. Só que uma noite foi R$280 mil que eu ganhei. Caramba, aí ó. Não foi, não foi? Foi. É. A gente saiu atordoado aquela noite. E assim, não foi mais porque eu falei, quantas pessoas estão lá? 120. Aí eu peguei e desliguei esse aqui. Não desliga! Eu falei, por quê? Porque enquanto tem 120, você já está 40 minutos vendendo. E tem 120 pessoas escutando, eu estou escutando querendo, porque acha ser bonito, porque acha legal, elas estão só esperando você convencer, cara. Com alguma dúvida, pergunta o que é. Vai matando. Então, assim, estou falando, minha vida mudou. Hoje eu só posso estar aqui hoje graças a esse modelo que o Diego e o Fábio me mostraram lá. Que legal, cara. Que bacana. Não, foi uns 2 dias que eu fiquei retardado na cabeça. Fiquei bobo. Eu também. Eu não conhecia desse mundo assim. Eu tinha medo de falar com câmera e tal. Mas quando me falaram, isso você tem que fazer, eu falei, eu vou fazer. E deu certo, né? Nossa startup não saía do lugar. Na hora que eu comecei a falar e comunicar com as pessoas, a gente vendeu lá também uma semana que eu não tinha vendido em um ano. E por quê? Porque você está conectado com as pessoas. A internet dá essa... Você vai lá no escritório, conversa com o cara, tá olho no olho e convence o cara a comprar de você, tá? Você imagina como que eu vou fazer isso num troço frio, assim? Através de vídeo. É isso mesmo. Vídeo, você tá ali, tá olhando no olho do cara. Né? Não é tão quente quanto uma reunião presencial. Quanto a gente está fazendo aqui. Mas é tão poderoso quanto. Então, você escala muito a conversa e pode trocar. Se for ao vivo, então, você vai ter ali o feedback das pessoas, você vai poder, como o Bruno falou, conversar, entender qual que é a tua dúvida. Isso funciona mesmo que eu seja um dentista? Troca. Beleza, o cara compra. Isso funciona se eu sou pequena empresa? Funciona assim, assado. Pô, convence e compra. Você aumenta drasticamente as tuas vendas, a melhoria do teu produto, várias coisas aí, usando esse recurso simples que a gente tem hoje. Legal. Para fechar, galera, como que o pessoal que está ouvindo a gente aí pelos últimos 57 minutos pode encontrar vocês? Bater um papo, chamar para um café ou encontrar o conteúdo de vocês? Peruso aí bota no Google lá, vai aparecer um monte de marceloperuso.com.br marceloperuso.com.br Melhor forma de te achar. Mas assim, no Facebook também, na fanpage. Legal. Agora, o mais importante é assim, quando você entra nesse mundo, tudo vai dar certo, porque você vai fazer um processo legal, mas aprenda uma coisa na tua cabeça, que eu aprendi mesmo. Seja ético e faça a coisa bem feita, porque o que tem de empreendedor que começa e vira a cabeça para de dinheiro, cresce os olhos, perde a noção do juízo e o fim é muito triste. É isso aí. E você tem que ter uma reputação. Com certeza. É que nem eu falo, você pode gostar ou não gostar do Marcelo Peruso. Você pode achar que ele é grosso ou ele é estúpido, mas uma coisa que você não pode falar, que ele não é honesto. E isso eu tenho que manter até o último suspiro da minha vida. É isso aí. Os teus princípios e é o teu propósito. Eu não vou abrir mão do jeito que eu penso, do jeito que eu articulo, porque isso é grosseiro. Não. Isso faz parte da minha forma. Agora, tem que ser ético e tem que ser honesto. Isso é fundamental. Legal. Bacana. Eu acho que tem a ver com a autenticidade. Porque as pessoas vão se conectar com você por você ser autêntico. Você acaba dançando porque você cria um modelo que você precisa ser de um jeito aqui, de um jeito assado, em casa você é de um jeito, você acaba se perdendo ali e acaba não... Um hipócrita. Né? As pessoas cheiram isso, né? Elas cheiram em falta de autenticidade. Total. E acaba não funcionando. Coerência, né? Coerência. Você tem que ser coerente com aquilo que você está falando. Só que você tem que estar preparado para uma coisa, né? A tua autenticidade não vai agradar todo mundo. Sim, então, com certeza. Eu, por exemplo, quando ia para uma sala de aula, eu era unânime. Professor maravilhoso, nota 10. Porque você já tem um filtro da fundação, de alunos que querem assistir aquela aula, de um MBA específico. Então, qual a chance de dar errado? 0. Não, você vai para a internet, você vai falar uma coisa, vai falar, tal coisa não funciona na mente. Aponta para 100 mil pessoas. Nossa! Vai levar porrada. Eu não era acostumado a levar porrada. E eu, assim, leva. Por quê? A pessoa não entende o que se fala. E na proteção do conhecimento que ela tem, ela vem caceteando mesmo.
né? É a mesma coisa que agora a eleição. Quem é o certo? É o Bolsonaro? É o Alckmin? Quem é? Cada um tem o seu e cada um defende, às vezes, agredindo o outro. Tanto que nessa eleição, ó, eu tô quietinho. Ixi, cara, Falo nada. Eu Uma nem dessa sei. Numa dessa o Lula sai e ainda ganha. Eu nem sei. Porque não sei. Porque, como eu disse, cada um tem a sua realidade, vai defender ela. Né? É isso É mesmo. verdade. É isso mesmo. Diegão, como que a galera te encontra aí? Também. Procura lá no Facebook, na internet. Diego Carmona. Leadlovers.com. Legal. Esse é Tá, o teu startup? É. Que já não é mais startup, né? Ainda na essência continua startup, continua o modelo startup, no mindset, né? mas a empresa hoje já está legal. Bacana. Ajuda muito o negócio aí, automatizar isso. É isso aí, ó. Ganhar A gente tá falando, produtividade. a gente tá falando de produtividade, de tempo e tudo mais. Tudo isso. Lead Lovers ajuda bastante. Hoje encontro ele na muito bom. 7854 Sugar Bean Drive jogando tênis amanhã às 8 horas. Eu vou lá, meu. Ai, Então, pau, ai, isso aí. ai. Vamos lá. Olha, é isso aí, galera. Vocês que estão aqui pelos Estados Unidos, em Orlando, já tem até o endereço aí para Já dá encontrar. pra gente jogar lá. Um tênisinho. Mas beleza, Essa pessoal. Ele nem sabia dessa. É? E sábado eu vou jogar com o Christian. Também. É isso aí. É isso aí. Vou brincar. Pessoal, mas é isso. Eu agradeço muito pelo tempo de vocês, agradeço muito pelo a gente poder compartilhar. Foi muito mais do que eu esperava. Esperava aqui a gente, né, ficar dentro da caixa produtividade e tal, mas foi muito mais. A gente falou sobre empreendedorismo, ferramenta, mindset empreendedor, mindset produtivo. Foi muito mais do que era o propósito da conversa. Mas aí que é legal, a gente, só para explicar, a gente tem uma pauta, até tenho as minhas perguntas aqui, mas o que eu gosto é deixar livre, a gente ir conduzindo a conversa da forma mais natural possível, porque é aí que a gente tira as grandes essências, é aí que a gente tira as grandes ideias. Então, ficou aí para o pessoal uma conversa, um bate-papo bem descontraído, bem legal. Obrigado aí, e é isso aí. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom. Obrigado. Isso aí. Valeu, pessoal. É isso. Empreendedor Produtivo fica por aqui. Na próxima temos mais. Até!